Este é um exercício bastante típico de ondas estacionárias, né? Ora, a formulação desse problema é a seguinte. Considere a superposição de duas ondas que se propagam de acordo com as equações. Y1, aqui está a expressão para Y1 e Y2. São ondas, como se vê, que têm a mesma amplitude, se propagam, no entanto, em sentidos opostos. Todas as unidades adotadas pertencem ao SI. A primeira questão é escrever a equação que descreve a onda estacionária resultante da superposição dessas duas ondas. Em que posição se formarão os nós? Em que posições se formarão os ventres? Muito bem, temos aqui, então, a expressão para estas duas ondas, né? O que nós estamos chamando a atenção, em primeiro lugar, é que são ondas que têm a mesma amplitude. Estas ondas, por outro lado, elas são ondas estacionárias, né? Nós vamos buscar a onda estacionária resultante, de tal forma que uma onda se propaga para a esquerda, de acordo com o sinal mais aqui, e a outra se propaga para a direita, de forma que elas se propagam em sentidos opostos, né? Ora, nós definimos a onda resultante, Y, como sendo igual à soma da onda Y1 mais a onda Y2. Eu tenho, portanto, que somar, né, essas duas expressões. No entanto, eu quero dizer que a nossa tarefa fica simplificada por conta de uma propriedade da função seno. Ora, a função seno de A mais B mais seno de A menos B, a soma é igual a 2 vezes seno A vezes cosseno B. 2 vezes seno A vezes cosseno B. Isso aqui se pode provar usando as propriedades de seno A mais B, como eu expresso em termos de seno A, cosseno B e assim por diante. O fato é que isso é uma identidade. Ora, tudo agora ficou mais simples. Eu uso essa identidade aqui em cima, na soma. Portanto, Y, vamos escrever agora a resposta, Y é igual a 2 vezes a amplitude das duas ondas, portanto, é igual a 0,2, né, vezes seno A. Mas A é 20πx, portanto, seno de 20π vezes x, né, vezes cosseno B, mas B é 5π vezes T, 5π vezes T. Ora, aqui então temos a resposta ao problema proposto, né? Utilizamos uma propriedade envolvendo a função seno, né? Muito bem, então temos aqui a onda estacionária resultante. É uma onda que, a rigor, né, ela tem a mesma frequência das duas ondas que a compõem, tem também a mesma
duas vezes a amplitude e o mesmo comprimento de onda. Muito bem, essa onda ela é tal que ela forma alguns nós, né? Bem como alguns ventres, né? E vamos então à questão de determinar os nós, né? Ora, o que são os nós, né? O que nós estamos vendo aqui nessa animação é exatamente isso. Temos aqui alguns pontos, né? Veja esses pontos, que permanecem sempre em repouso. Esses pontos, de acordo com a animação que nós vimos agora há pouco, temos alguns pontos, né, que permanecem sempre em repouso. Esses pontos são os nós. Ora, os nós vamos identificar os nós como sendo aqueles pontos, né, para os quais y é igual a zero. Eles não se deslocam como vimos naquela animação, né? Y igual a zero, naqueles pontos, né? Ora, para que y seja igual a zero, nós devemos olhar para o argumento da função seno. Esse argumento da função seno é 20π vezes x. Ora, para que y seja igual a zero para alguns pontos, né, nós temos a seguinte condição: o argumento da função seno deve ser igual a n vezes π, né? N vezes π, porque seno de nπ é igual a zero quando n for igual a zero, quando n for igual a 1, 2, 3 e assim por diante, um número inteiro. Portanto, os pontos são tais que o argumento da função para aqueles pontos é igual a n vezes π. Ou seja, sempre que 20π x, e agora vou colocar aqui um índice n, é igual a n vezes π, né? Ora, é fácil ver agora, né, que esses pontos, né, a gente pode cancelar aqui o π, né, de um lado e do outro. Temos, portanto, que xn é igual a n vezes 1 sobre 20. N vezes 1 sobre 20. Ora, o que isso aí, então, a rigor, significa? Vamos aqui olhar, né, para o eixo x, né? Vamos até aumentar um pouco o tamanho dessa flecha aqui, né? Se esse ponto aqui corresponde ao ponto x igual a zero, esse ponto, portanto, x0 é igual a zero, né? Esse ponto é um nó. O próximo nó dista desse, porque, veja, eles estão a distâncias iguais. Então, aqui eu tenho um nó, aqui tem um outro nó, aqui eu tenho um outro nó, aqui eu tenho um outro nó, para cá também, para cá também, para cá, né? Agora, esses nós estão a distâncias iguais, né? E distâncias iguais de 1 sobre 20 do metro, 5 centímetros. Portanto, a distância de um nó até o outro é de 5 centímetros, né? Aqui também 5 centímetros, né? Eles estão, então, a distâncias iguais. É claro que eles podem estar também para valores de x negativos. Com isso, então, encerramos a segunda parte do problema. Vamos, então, à última parte do problema, né? Olhando de novo para essa onda estacionária, né? E vendo que ela forma ventres. O que são os ventres, né? Os ventres se formam para pontos, né, ao longo do eixo x, nos quais nós temos
um máximo, e às vezes também a gente considera o caso dos mínimos, né? Porque esse ponto ele vai passar por máximos e mínimos, né? Então esses aqui são os ventres, no caso temos 4 ventres, né? E para a gente então agora encontrar a posição dos ventres, o que a gente deve fazer é olhar para o argumento da função seno, e agora eu estou querendo saber para que pontos x a função seno atinge o valor máximo ou mínimo também, né? De forma que isso acontece para os valores mais 1 e menos 1 da função seno. Consequentemente, nós sabemos que o argumento da função seno é mais ou menos 1 para valores do argumento tais que esses valores sejam dados por uma expressão bastante simples, ou seja, 2 vezes m mais 1 sobre 2. Né? M pode ser igual a 0, pode ser negativo, pode ser positivo, isso não faz muita diferença. 2 vezes m mais 1 sobre 2 vezes π. Portanto, a condição agora para a existência, né, de ventres é 20π vezes x, vamos colocar um índice m aqui, igual a 2 vezes m mais 1 sobre 2 vezes π. Né? Cancelo esses 2 π's e obtenho a condição que é a condição seguinte. Ou seja, x índice m é igual a 2 vezes m mais 1 sobre 2, né, vezes 1 sobre 20. 1 sobre 20 do metro é 5 centímetros. Então, os ventres estão também igualmente espaçados, né, por uma distância de 5 centímetros. E para eles, então, podemos aqui, né, dizer ou afirmar, né, a mesma coisa. Se eixo aqui é o eixo x, né, vamos ressaltar a orientação, né, do eixo x. Né. Aqui, digamos, está a origem, né, do eixo x. Né. Esses pontos, então, estarão, claro, não em x igual a 0, claro, aqui está um nó, nesse caso, né? Mas temos aqui, então, o primeiro ventre, o segundo está a 5 centímetros desse, o terceiro está a 5 centímetros desse, e para a direita, a distâncias iguais de 5 centímetros. É claro que eles podem também estar à esquerda, indicamos assim, portanto, a posição dos nós. E com isso, então, encerramos o problema.